Sejam bem-vindos à nossa segunda parte dessa imersão Reflorestamento Humano. Eu mudei de ambiente, como vocês viram, porque explodiu um transformador aqui na rua e fiquei em meia fase na casa e meu escritório na parte de baixo da casa que está sem luz. Então agora eu estou aqui, estou com alguns desafios a mais, não vou conseguir olhar muito para a câmera porque eu estou olhando para vocês aqui na tela, tá bom? Então, vamos lá. Vai ser bom até porque essa parte, agora eu não vou usar a lousa, igual eu usei na parte da manhã, e vou usar uns slides que eu preparei aqui, então fica também fácil aí para vocês. Temos alguma pergunta aqui? Não? Joia, deixa eu ver, tá todo mundo voltou. Eu recebi algumas mensagens agora na hora do almoço, dizendo que a parte da manhã já deu uma revirada aí, algumas pessoas se emocionaram, entraram em contato com coisas bem profundas, né? E tiveram insights. Isso é muito bom. Isso é muito bom. O processo de autoconhecimento é isso, né? Faz a gente entrar em contato com o que está vivo dentro da gente. E não importa, às vezes é um choro, às vezes é um riso, às vezes é uma gargalhada, às vezes é um tesão, às vezes é um nojo, e tudo é válido, sabe? É, essa é a primeira coisa, é nós nos autorizarmos ser quem nós somos. Afinal de contas, essa é a base de tudo, né? Na parte da manhã, nós fizemos alguns exercícios, né, de aprofundamento, foi bem rico. Esses são exercícios que a gente vai fazer, reaplicar inúmeras vezes na nossa vida, sabe? Não só agora, não só aqui, mas sempre. E como eu falei, quanto mais nós fizermos, melhor, tá? Melhor. Porque o nosso contexto holístico, ele não é um documento estático. Não é um negócio que você faz uma vez e pronto, está resolvido. É um processo que vai acontecendo e se transformando ao longo da vida. Da mesma forma que nós vamos acontecendo e nos transformando, né? Então, é isso. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, que daí a gente fica mais fácil, vocês vão vendo aí a chururum, tchum, tchum. Ó, que legal. E eu tive que fazer correndo essa apresentação, que não estava nos meus planos, mas ela está aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Joia. Então vamos lá. Como eu trouxe para vocês, né? O contexto holístico é uma ferramenta, um documento que faz parte da metodologia do gerenciamento holístico, criado pelo Aaron Savory. E a grande sacada aqui é nós entendermos quanto que isso é mutável, e isso é útil na medida que nós o utilizamos, né? Não é uma coisa que está lá parada e estática, sabe? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Quanto mais nós mexemos nele, melhor ele fica. E o objetivo é esse, é que a gente vá fazendo e refazendo ele ao longo da vida. Eu mesmo já estou no meu terceiro contexto holístico, né? E agora que eu estou trazendo ele aqui para vocês, vou refazer ele de novo. Então, eu já estou indo para o meu quarto contexto holístico, né? Ele está alicerçado nesses quatro pilares, que a gente vai olhar agora à tarde. Declaração de propósito, declaração de qualidade de vida, comportamentos e sistemas e base futura de recursos. Nós vamos começar esse exercício de trocar a pergunta que a gente recebeu lá quando criança, né? O que você quer ser quando crescer? Para se perguntar como que nós queremos viver quando crescer.
mesmo que a gente já esteja grande, né? Mesmo que a gente já esteja com 68, viu, Lisete? Não tem erro, porque a gente vai continuar crescendo, né? Na realidade, crescer, todos nós crescemos. Agora o que a gente vai fazer é o processo de amadurecer, né? Esse processo de tornar-se humano, conhecer a nós mesmos, sabe? Então, a gente já passou por esses objetivos. Depois eu deixo os slides com vocês, tá? Nós vamos montar um mapa mental disso que nós vamos fazer. Deixa eu começar com a declaração de propósito e aí depois eu volto no mapa mental. Porque num primeiro momento, a gente talvez seja interessante a gente escrever assim livremente, né? Então, coloca o seu propósito e escreve ele, né? O propósito, ele não tem sentido se ele não amparar o como nós queremos viver. A declaração de propósito, mais as declarações de qualidade de vida, faz aquilo que eu falei para vocês, que é o XYZ, né? Então, o X, esse o que eu quero fazer, ele compreende o propósito, que é o que, e as qualidades de vida, que são, junto disso, o que eu quero fazer, o que é importante para mim, né? O Y é o nosso plano de ação, que é os sistemas e comportamentos, é o como nós queremos viver. E o Z são as métricas e os indicadores que a gente vai construir, que vão garantir a gente atender a nossa base futura de recursos, tá? Então, o propósito, ele não é um objetivo para daqui a 5, 10 anos. Ele é o que guia as nossas vidas, sabe? Ele é aquilo que emerge do fundo da nossa alma, assim, que nos anima, né? Como esse próprio nome, né? O que nos dá ânimo, sabe? Quando a gente está num momento muito ruim, muito difícil da vida, o que é isso que te mobiliza a sair da cama, sabe? É, é, tem que ser aquilo que emociona a gente. Não é algo academicista. Quem tem um lugar muito acadêmico tem dificuldade com isso, porque entra nesse lugar abstrato e o propósito, ele é muito concreto, sabe? É algo que não pode demorar mais do que 10 minutos para fazer. Você pode colocar ele em frases soltas, sabe? Ele não deve ter assim mais do que um parágrafo. E você pode ter vários propósitos para coisas diferentes. Então, por exemplo, eu tenho a empresa chamada Reflorestamento Humano. Ela tem um propósito, né? Eu tenho uma outra empresa que é a empresa que eu trabalho com compra e venda de imóveis. Essa empresa tem outro propósito. O Clayton tem outro propósito. Todos eles estão interligados, porque eles partem do mesmo indivíduo, percebe? Mas cada um tem um propósito diferente. Às vezes a gente entra num lugar e a gente tem um propósito, né? E a gente, em outro lugar, a gente tem outro. E essa declaração de propósito, ela é algo que ela não pode ir para generalizações. Ela tem que ser muito pessoal e sua, né? Porque, em primeira instância, todos nós temos um propósito aqui, que é o propósito, como eu já falei no começo, né, na manhã, nós somos um mamífero de grande porte. Então, enquanto mamífero de grande porte, nós temos uma função, um propósito no sistema, que é melhorar os ambientes por onde a gente passa. As nossas fezes manejam espécimes, né? Por mais que a gente passou a cagar na privada e na água corrente, toda vez eu não me conformo em falar isso, na água mineral, de fato, a gente continua manejando sistemas agora com muda, com plantio, com, né?
A gente tem um propósito que é conhecer a si mesmo. Todos nós temos esse propósito, né? De sair do egoísmo, do egocentramento e conhecer-se enquanto indivíduo, se individualizar. E no outro extremo, na outra polaridade, nós temos um outro propósito que é o que o Jung chama de individuação, né? Se colocar a serviço do todo, sabendo quem eu sou, servir a comunidade, a família, o meio, né? Então a gente não quer esses tipos de generalização. Nós queremos o propósito que dialoga com a nossa alma, tá? Algo que a gente assim entre em contato com os nossos anseios mais profundos, com a nossa criança interna, sabe? Que aborde as dimensões da vida e como nós queremos contribuir com isso. Aquilo que define por que eu faço o que eu faço. Entende? É algo assim que vai além de ganhar dinheiro. Define o objetivo maior, assim, os valores, as nossas vocações, o que que é inegociável para minha vida, para o meu negócio, sabe? É como se fosse a missão que sustenta a minha vida, né? Então, a declaração de propósito ela tem que ser escrita na primeira pessoa. Ó, isso é muito importante, que eu não pus aqui no slide. Ela tem que ser escrita na primeira pessoa. Ela tem que ser escrita com verbo e não com substantivo, sabe? É, eu faço tal coisa, eu existo para isso. Eu melhoro os ambientes onde eu passo, né? Vou trazer um exemplo para vocês. Deixa eu pensar. Tem um ditado que eu gosto muito, que diz que se o que você quer não leva uma vida para fazer, então não vale a pena ser feito. Entende a dimensão do que a gente está conversando aqui? É algo muito grande, né? Hum. E ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado com o assoberbamento, sabe? Pra gente não se sentir muito pequeno, não se sentir assoberbado, né? Então, é algo que tem que amparar e guiar a nossa vida. Por isso que eu falo que você precisa se arrepiar, se emocionar. Pode não ter coerência um, um parágrafo com uma frase com a outra, assim, sabe? Tem que ser uma linguagem que comunica com a nossa criança interna, porque, vê só, nós fomos criados numa linguagem que nos desconecta das nossas emoções. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E outra coisa muito importante, o propósito nosso, ele não pode existir para enfrentar problema, né? Senão a gente nunca vai alcançar. Sei lá, por exemplo, uma empresa de uma ONG que combate o agrotóxico. O propósito dela não pode estar eu combato o agrotóxico, porque senão, entende? Morreu. Vai viver depressivo, entende?
vai ficar aprisionado pelo que não quer. A natureza de existir não pode ser o aprisionamento, precisa ser o libertador. Então, pode ser, eu restauro o meio ambiente. Olha, entende? Eu, sei lá, pensando nessa ONG, né? Nós garantimos a educação, o plantio de comida saudável, livre de agrotóxico. Olha só, é o que eu quero, né? E ele tem que estar no presente simples. Nada de, daqui a um tempo eu vou fazer, acontecerá. Não, não, agora, aqui, né? Então, eu quero ler hum, algumas declarações de propósito para vocês entenderem. Vocês pararam de ver tela, vocês continuam vendo? Certo. Então, eu quero ler alguns propósitos aqui para vocês entenderem do que se trata. O Alan Savory, quando ele foi chamado no Zimbábue, ele ajudou a escrever um propósito para uma nação, da nação do Zimbábue. Olha que grande isso, né? Pensando em todos. O Zimbábue é uma nação que tem um monte de problemas sociais, de classes econômicas diferentes, de religiões diferentes, de etnias diferentes. Uma nação, como todas, né? E aí olha como que ficou a declaração de propósito do Zimbábue. Queremos famílias estáveis, vivendo suas vidas em paz, prosperidade e segurança física, enquanto ao mesmo tempo livres para praticar suas crenças religiosas. Queremos alimentos nutritivos e água limpa. Queremos acesso a boa educação e saúde, vivendo vidas equilibradas, com tempo para família, amigos, comunidade e lazer para atividades culturais e afins. Tudo isso assegurado para muitas gerações futuras em uma base de solos e comunidades biodiversas se regenerando nas terras, rios, lagos e oceanos da Terra, materializada por nossa atitude positiva, sendo abertos, tolerantes, sem julgamentos, honestos e respeitosos com todos, garantindo apoio e respeito mútuo na equipe humanidade. Olha que legal esse termo, né? Equipe humanidade, ele vê como um time, várias nações, né? Respeito mútuo na equipe humanidade, enquanto vivem em harmonia uns com os outros e com o meio ambiente. Legal isso, né? Olha que grande. É a paz na Terra, né? Todos nós queremos morar no Zimbábue. Morar nesse mundo, morar nesse mundo que o Alan Savory trouxe, né? E olha que legal, foi algo escrito que garantiu para todos. Não, é, é, não excluiu ninguém. Não foi uma declaração de direita ou uma declaração de esquerda. Percebe? São valores que todos nós, seres humanos, queremos. Todos nós, independente de identidade, de política, de ideologia. Percebe? Hum, vou dar um outro exemplo. Vou trazer um contexto, uma declaração de propósito de uma pessoa. Vou trazer o meu para vocês, ó. Vou ler o meu para vocês. Eu existo para amar. Melhoro os ambientes onde passo e fico em paz com isso.
Tenho saúde, alegria, independência intelectual e aprendo com o diferente, o respeitando e vivendo em harmonia com os outros e o meio ambiente. Sou abundante em todos os níveis e fluo com o tempo da natureza. Esse é o meu, né? Olha que. E aí vê só. Eu sei das minhas complexidades, da minha digital de complexidade. Então, quando eu digo aqui, melhoro os ambientes onde passo e fico em paz com isso, é porque não adianta eu melhorar o ambiente onde eu passo e depois que eu saio de lá, alguém vai lá e destrói. E aí eu fico puto da cara, comendo chapéu. Não adianta, né? Eu faço e solto. Olha que importante, mesmo que seja difícil, que seja desafiador, né? É, tenho saúde. Tem momentos que eu não tenho saúde. Eu tô mal das pernas. Sofri um acidente, tô com uma inflamação, tô com uma gripe. Mas eu decreto que eu tenho saúde. Entende? Tenho independência intelectual e aprendo com o diferente. Parece que são coisas antagônicas, mas não são, percebe? Porque se eu for para um lugar de independência intelectual e não querer mais me conectar com ninguém, como que eu vou fazer para viver em comunidade? Para seguir aprendendo? Porque o conhecimento vem de algum lugar sempre, né? A gente não pode cair no mito do autodidatismo. Se a gente está lendo um livro e aprendeu sozinho, não é bem sozinho, porque alguém escreveu o livro, né? Entende? Hum, geralmente o nosso contexto vai falar dos desafios e das superações que a gente viveu, sabe? Então, eu sou uma pessoa muito agressiva e muito violenta. Quem me conhece agora não sabe, pode nem achar, pode nem identificar isso em mim, porque eu já venho trabalhando isso há muito tempo, né? Então, quando eu falo que eu aprendo com o diferente, o respeitando e vivendo em harmonia com os outros, é porque eu já briguei muito, já sofri atentado, já tive um AVC, me auto-atentei, né? Meu corpo. Então, vê só, eu gosto muito de um estudo do Charles Massey. Charles Massey, ele fez um compilado em 150 fazendas da Austrália e ele identificou que em 150 fazendas produtivas agroecológicas, não é qualquer fazenda, né? Ética ecológica. Ele identificou que todas elas, não foi uma ou outra, entende? Todas elas que tinham essa sustentabilidade, essa sucessão, elas tinham na declaração de propósito delas a superação de dificuldades pessoais. Porque isso nos torna super, a gente supera, a gente faz uma super ação, entende? É o oposto do privilégio. O privilégio nos coloca num lugar de miopia. Como a gente teve muito conforto, a gente não consegue enxergar para além do nosso conforto e olhar para o todo. O que a gente quer fazer e aí, qual que é o lance do privilégio? É que quando a pessoa quer olhar para ela, assim como ela teve mais recurso e, portanto, ela enxerga menos, ela é mais míope, ela tem que fazer uma superação ainda maior para ela conseguir olhar para ela.
Diferente de quem passou por situações difíceis na vida e foi obrigado pela vida a amadurecer, porque cresceu e usou esse processo, entende? Então, isso faz com que a gente olhe para os nossos privilégios de um outro lugar, que a gente entenda que eles, na realidade, são grandes miopias, assim, e tetos, né? E que a gente vai ter que fazer um movimento ainda maior. Tem momentos da vida que a gente, e agora, assim, às vezes você está escrevendo aí o seu propósito e você fala, puxa vida, né? Mas eu não sei para onde que eu quero ir, o que que eu quero fazer, qual que é o meu propósito. É normal isso, né? Às vezes uma pessoa jovem que está assistindo essa gravação de 25 anos, o que você vai pensar quando você tiver 50, entende? Né? A nossa sociedade, ela gera uma juventude que quer só aproveitar a vida, aproveitar o momento, né? Se embriagar, passar o tempo. Essa é uma questão que a gente, enquanto sociedade, precisa atravessar. Mas tem momentos na nossa vida que a gente tem que a gente não sabe para onde a gente está indo, sabe? Que a gente está perdido. E nesse momento que a gente não tem clareza do nosso propósito, nós vamos precisar ter clareza das nossas qualidades de vida, porque são elas que vão apoiar a definição do nosso propósito, tá? Então, nesse primeiro momento, que muitos de vocês estão entrando em contato com essa metodologia pela primeira vez, tem um foco grande nas qualidades de vida e não no propósito. Que o propósito você vai reescrever a hora que você acabar as suas qualidades de vida. Entende? Então, deixa eu compartilhar minha tela de novo com vocês. Quando a gente entrar no nosso, nas nossas declarações de qualidade de vida, vai ficar mais ou menos assim. Nós vamos ter a nossa declaração de propósito no centro e as nossas qualidades de vida orbitando o nosso propósito. Esse é um modelo, né, de mapa mental. Poderia ser uma lista. Você escrever a declaração de propósito, aí pegar lá o eixo social, né, o eixo econômico, o eixo ecológico. Nós vamos fazer esses três hoje, tá? Depois, você pode reaplicar isso na sua vida e colocar, sei lá, dividir o social, que nem eu, em pessoal e social, o econômico em econômico, em profissional e financeiro, o ecológico em ecológico e espiritual, ou fazer como para você fizer sentido, tá? Quando a gente fala das qualidades de vida, nós estamos falando daquilo que a gente quer que esteja presente é, nesse pilar. Às vezes ela faz parte de vários pilares, a mesma coisa. A gente vai. Por isso que é legal essa organização e essa separação, para não ficar nesse lugar genérico, né? Então, mesma coisa. Quando a gente vai escrever as nossas qualidades de vida, a gente vai escrever no presente, no singular, na primeira pessoa do singular, e elas precisam ser afirmações e não resolver problema.
que você vai fazer é descrever como você quer viver, tá? Então, é isso, ó. Você vai detalhar os níveis de renda, as formas de relacionamento entre as pessoas, né? É, é, que nível de desafio, de crescimento pessoal, de contribuição para a comunidade, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Quando eu escrevo o meu, né, as minhas declarações, lá no social, e aí, se vocês já tiverem tendo insight, já vão escrevendo. Faz esse esquemão, assim, quem quiser fazer mapa mental, ou então você pode colocar lá em lista, em formato de lista, né? Social, dois pontos, e escrever embaixo solto, tá? Eu vou falar algumas minhas para servir de exemplo, mas eu não quero que vocês peguem elas como modelo para de vocês. Vocês precisam encontrar a de vocês, tá bom? Combinado? Deixa eu ver o rostinho de vocês, para ver se vocês estão combinando comigo. Combinado? Combinado. Beleza. Boa. Combinado. Hum. Então, ó, quando eu pego lá a minha declaração de qualidade de vida no pessoal, eu tenho uma declaração que é assim: eu vivo em câmera lenta. Sabe aquela coisa assim, eu acordo antes para chegar atrasado? Porque eu quero fazer tudo devagar. Eu quero fazer as coisas no meu ritmo, sabe? Eu sou filho de uma mãe que falava, vamos, 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 e saía correndo e a gente esquecia tudo, né? Então, para mim é importante isso, sabe? É, E aí, na sequência dessa, eu tenho uma outra declaração de qualidade de vida que é assim: eu tenho paz por ter todo o tempo do mundo. Porque durante muito tempo eu chegava atrasado nos lugares, eu não fazia o que as pessoas queriam no ritmo delas, e eu ficava mal com isso. Eu tenho uma declaração pessoal que é assim: eu vivo uma vida feliz e saudável, gozando de bom preparo físico. Percebe que isso meio que tá lá na minha declaração de qualidade de vida também, na minha declaração de propósito também. Mas aqui no âmbito social, né, que eu divido em pessoal e social, ela me lembra do que é importante para mim. Quando eu pego lá vou outra, ó. Eu vivo bem os momentos em família, né? Declaração que faz eu olhar para o fato de eu não querer estar no meio da minha família brigando, discutindo, tendo problema. Tá tudo bem ter conflito, mas eu quero viver bem, entende? Eu relaxo e me divirto com pessoas do meu círculo de convívio. Ou seja, eu não mantenho perto de mim pessoas com as quais eu preciso ficar tenso. Eu não posso ser eu. Eu tenho uma declaração que fala assim, ó, eu me sinto feliz e seguro em comunidade. Olha que importante essa declaração para uma pessoa que sofreu 3 atentados. Entende?
Ó, uma boa que eu gosto, ó. Invisto minha energia onde há reciprocidade. Sabe que eu sempre falo para vocês de não acender fogueira em situações onde só uma velhinha já é suficiente, né? E aí vocês têm que ir encontrando as de vocês. Hum. Ó, eu tenho uma que fala muito da minha família. São decretos profundos nossos, exatamente, Lúcia. É isso, é isso. Ó, tem uma ótima. Meu exemplo de vida, essa eu aprendi com um aluno e eu incorporei para mim no meu segundo contexto holístico. Olha que legal. Meu exemplo de vida inspira a família, amigos e comunidade a viver de maneira harmoniosa, economicamente próspera, socialmente justa e ecologicamente regenerativa. Sabe por quê que eu adotei essa declaração? Porque eu passei uma vida repetindo para mim o que eu escutava dos meus pais, que eu era estourador de bexiga, que eu destruía os sonhos das pessoas, porque eu trazia problema, eu sempre trazia, não, mas como que você vai fazer isso? Mas como que, né? Eu era estourador de bexiga. Meu pai falava assim para mim, você é falastrão, você fala demais e faz pouco. Então eu fiquei contando essa história para mim durante muito tempo, entende? Como é importante eu bater o olho aqui, ó, nas minhas qualidades de vida e eu falar, meu exemplo de vida inspira os outros, os valores que eu acredito, entende? Eu sou educador. Como que eu vou ajudar o outro a sair da ignorância se eu não fiz o caminho? Hum, tenho fortes laços de amizade na minha comunidade e sou sempre bem amparado pelos meus amigos. Olha só, vocês não vão me ver rodeado de gente que quer puxar meu tapete. Eu não quero. Para mim não é. Eu não me demoro. Eu até passo por ali, mas eu não fico, né? Quando eu vou lá olhar lá para o financeiro, né? Vou trazer umas declarações no pilar econômico. Como eu falei para vocês, eu divido, né? Profissional e financeiro. Então, no meu profissional, eu coloco, e aí para vocês aí, ó, fica tudo no bloco econômico. Sou um profissional organizado e calmo. Ó, quem me conhece há bastante tempo dá risada quando eu falo isso. Porque se eu olhar minha mesa, você fala, como assim, Cleiton, você é organizado? Né? Mas eu sei aonde que tá ali na pilha de papel, qual papel em tal lugar. Quando eu ligo para a Cris e falo, pega ali para mim, tá na primeira gaveta, em cima do pilha do não sei o que lá, na terceira. E mesmo que eu não seja, é para onde eu quero caminhar. Então eu escrevo a declaração de qualidade de vida como se eu fizesse, sendo um decreto mesmo, que nem a Lúcia falou. Mesmo que eu não seja calmo, eu falo que eu sou calmo, porque para mim é importante isso. Entende? É como eu quero viver. Trabalho muito, ó, trabalho muito pouco fora do que o meu propósito. Trabalho muito pouco fora do propósito do que eu quero construir. Ou seja, eu trabalho fora daquilo que eu quero construir, porque às vezes ele pode me dar um retorno financeiro que me leva para o meu propósito. Mas se é um trabalho com algo que não me leva, eu já não quero. Entende? Esse é o ponto.
E aí tá tudo bem se às vezes eu vou fazer um negócio que eu não gosto, que eu não vejo um retorno imediato direto, mas indiretamente aquilo vai me dar uma condição material, financeira para eu ir fazer o que eu preciso, para eu fazer o que eu quero. Entende? A gente para de se auto-sabotar. Aqui, ó, no meu profissional, meu trabalho, embora desafiador, é prazeroso. Tá com um grupo de um monte de gente diferente, que pensa de formas diferentes, que tem origens diferentes. Mexer no emocional, puta, é desafiador pra caramba. A gente não sabe o que vai acontecer, o que vai emergir, o que vai brotar, se alguém vai pegar o computador e jogar longe, ou vai jogar na minha cabeça. Ainda bem que tá online, né? Mas é prazeroso. Porque ver vocês fazendo, botando em prática as coisas que a gente conversa aqui, ver o retorno de vocês na vida. Não para mim, não é uma mensagem de reconhecimento falando, ai, Cleito, foi incrível. Não. É ver lá aplicando, saindo de uma situação, resolvendo, buscando. Entende? Meus projetos profissionais são desafios prazerosos que trazem crescimento constante. Quando eu falo que a minha profissão é meu plano de aposentadoria. Tá aqui, ó. Minha profissão é meu plano de aposentadoria. Entende? Fale, Fer. Eu queria só entender melhor. A qualidade de vida é bem detalhada e a declaração de propósito é mais resumida, é isso? Isso. A declaração de propósito, ela vai abarcar todas as declarações de qualidade de vida. Ela é E, a, como se fosse a tua missão. aquele slide que você mostrou, com os 4 pilares, eu não consegui anotar, só consegui anotar o primeiro, que... Depois eu vou mandar para vocês esses slides, tá? Ah, beleza. Porque Fiquem isso que tranquilos. você está falando está dentro de um pilar só, ou você está falando várias coisas de vários pilares? Eu estou falando das declarações de qualidade de vida dentro desses três, Então, aí dessas. tinha um que você mostrou na seguida desse, que tinha 4, não sei se era pilares. Isso, Ah, tá, de considerar pilares. as áreas. Isso. É. Essas áreas é o que eu falei para vocês. Boa. Essas áreas, cada um vai fazer o seu. Meu objetivo hoje aqui com vocês é que a gente faça três: social, econômico e ecológico. Como eu Ah, falei para vocês, eu trabalho com seis. Eu divido cada um desses três em dois, para ser mais detalhado. Tem pessoas que fazem nove, tem pessoas que fazem só três. O grande lance é que ele precisa abarcar essas áreas do bem-estar econômico, dos relacionamentos, dos desafios e crescimento e do propósito e contribuição, o impacto que a gente gera no mundo. então, o relacionamento estaria no social, o Eu bem-estar. separo. Isso. Eu coloco no meu, por exemplo, eu coloco no social. Aqui, como a gente está fazendo hoje, nesses três aqui, ó, nesse mapa mental, o relacionamento está no social. E o, Relacionamento com as pessoas. Relacionamento com a natureza vai estar lá no ecológico. ah, Relacionamento com o dinheiro está no econômico. Depende do significado que você dá para a palavra relacionamento. Relacionamento afetivo com o outro, né, com o cônjuge, com a família, com os amigos, está no social. Beleza? entendi. Vou Beleza. dar mais um exemplo. Oi, fale. Eu já falei. Falou? Já, Tá bom. Tá bom. obrigada. Tem um aluno que escreveu um ótimo financeiro que eu acho ótimo, que é assim, tem o fluxo de caixa saudável. Olha que legal. Pronto, né?
Eu tenho um que é assim, priorizo o meu planejamento financeiro. Porque eu sou bagunçado. E aí eu preciso escrever isso para falar, não, isso é importante para mim. Eu me sinto bem em ter uma condição financeira forte. Olha que grande que é isso. Que isso mexe em questões profundas nossas, de crenças, de que dinheiro é sujo, de que quem tem dinheiro é ruim porque fez coisa errada, que é errado. Eu tenho uma nas minhas qualidades de vida, no meu pilar financeiro, que é sou financeiramente independente e próspero. E essa é a que está mais pegando para mim hoje. Porque eu passei 3 anos com a minha esposa pagando todas as contas praticamente da casa. Entende? Então se tornou um pilar, uma declaração de qualidade de vida importantíssima. E eu comecei a olhar para isso e falar, tá bom, como que eu fico independente financeiramente? Como que eu me autorizo ser próspero? Pegar o exemplo que a Fer trouxe do relacionamento, né? A gente precisa trocar substantivo por verbo. Então, um relacionamento é ótimo, porque ao invés da gente falar assim, eu mantenho relacionamentos saudáveis, que são respeitosos e íntegros, a gente coloca isso como verbo, né? Eu me relaciono de maneira respeitosa e íntegra, seja com os meus clientes, com os meus familiares, com os meus amigos, o cônjuge, não importa, né? É, pro ecológico, ó, a água que entra em casa sai melhor do que entrou. Esse é um compromisso que eu tenho aqui comigo, né? Então agora eu vou começar a construir minha fossa agroecológica, né? Para garantir. A água de chuva que entra aqui já sai melhor. Que passa pelo meu jardim, já passa filtrada, não bota agrotóxico aqui, então vê só, né? É algo que é importante para mim, né? Eu tenho uma no meu pilar ecológico e é eu planto jardins de comer. Então, boa parte das coisas que a gente olha aqui quando entra na minha casa, se você cortar, você bota no prato e come, né? Olha a outra boa. Toda poda é uma colheita, né? Planto que como sem agrotóxico e com ética ecológica. Uma de um, uma da VEG, que é uma empresa que eu acho ótimo. Assintropia no lugar onde moro e nas propriedades. Olha que incrível, né? As propriedades que nós administramos, né? Essa é uma que eu adotei para o meu ecológico, né? Assintropia no lugar onde moro e nas propriedades que eu presto serviço. Isso eu adotei. Quando eu olho lá para o meu espiritual, porque eu tenho uma área que é só espiritual, porque eu tenho meu caminho iniciático, né? Então eu tenho lá, sou um iniciado da Ordem do Arco-Íris. E isso traz uma série de sistemas e comportamentos, que é o que a gente vai ver agora, né? O que que eu preciso fazer para manter essas qualidades de vida? Tenho obrigações espirituais que exerço de forma voluntária. Olha que importante isso. Eu não me botar em compulsoriedade, em obrigatoriedade, não entrar num lugar de estralar o chicote em mim e falar, não, eu tenho que fazer, porque os meus mortos.
porque as minhas vidas passadas, porque eu sou um escravo, me senti um escravo disso que eu tô fazendo. Hum? Entende? Sirvo sem ser servo. Essa faz parte da minha declaração de qualidade de vida, né? Apertou a boca aí, Vitória? Pois é. Então, Fale, Lúcia. caiu aqui para mim, eu não ouvi, acho que é a declaração espiritual. Se puder repetir. Tenho obrigações que exerço de forma voluntária, para que eu não fique compulsório, né? Para que eu não fique me estralando o chicote falando que eu sou obrigado a, que é por causa das minhas vidas passadas, é por causa desse planeta, do mapa, né? Adoeça, né? Tô aqui, ó. Sou um iniciado da Ordem do Arco-Íris, foi o que eu comecei falando. Então, eu tenho obrigações em relação a isso, né? Que eu vou trazer os sistemas e comportamentos para complementar. Não sou melhor ou pior que ninguém, só diferente. Essa tá para eu me botar no meu lugar, né? Sou um ser único e exclusivo, igual a todas as outras pessoas. Olha só, para eu não ficar soberbo, né? Quando eu levo essas essa metodologia nas consultorias que eu presto, seja para pessoas, para negócios ou para propriedades, eu faço algumas perguntas, porque ensinar a pessoa a fazer um contexto holístico leva tempo, às vezes a pessoa não quer, né? Então, eu faço algumas perguntas que eu quero trazer para vocês, que são perguntas assim, muito importantes, né? O que que você quer que seja verdade em relação ao seu envolvimento com, olha só que pergunta importante, né? Com a área social, com seus relacionamentos afetivos, com a sua área ecológica, a sua área espiritual, com o seu financeiro, né? O que que eu quero que seja verdade em relação ao meu envolvimento com isso? Mesmo que não seja ainda, é o que que eu quero que seja, entende? O que que eu posso oferecer em relação a isso? Porque é o que eu quero receber e é o que que eu posso dar. É uma troca, é em relação. Percebe? Então, se para mim é muito importante que a atividade física, a hora que eu lá de manhã, né, eu botei, deu 10 e ela tá dentro das minhas declarações, a saúde tá dentro das minhas declarações, então eu vou precisar fazer coisas em relação a isso. Sai desse lugar de abstração e vem para ação, percebe? Outra pergunta que eu sempre faço para a pessoa é: descreve como que vai ser isso aí que você está me falando daqui a 10 anos. Porque as pessoas chegam com sistemas de produção fabulosos na cabeça, né? Ou então falando, não, estou me mudando de país e vou começar um novo emprego lá. Tá bom, me conta como que vai ser daqui 10 anos, onde que você vai estar, o que que você vai estar fazendo. A gente precisa conseguir visualizar em todas as áreas, né? Na vida, no empreendimento, na propriedade. A gente precisa conseguir ver isso. Igual a visualização que a gente fez de manhã. É um exercício super simples, mas que a gente nunca parou para se imaginar lá, velhinho. O que que vai estar acontecendo ao meu redor, né? Quando você faz isso, olha que pergunta boa essa. Como que isso faz você se sentir? Importante, né? Me sinto bem, eu cresço, ou me sinto mal, eu me apequeno.
que você acha que pode impedir isso aí tudo, né, o que você está olhando, de atingir o seu maior potencial? Quais são os impedimentos, os obstáculos, os desafios para que isso atinja o maior potencial? É. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai olhar para os comportamentos e sistemas. Vocês estão vendo que em cada uma. Ó, começou a chover aqui, vocês estão escutando a chuva, tem um chiado ou o som está abafando e está pegando só eu? Tá? Ai, que bonito. Então tá bom. Então, vê só. Os comportamentos e sistemas, eles estão totalmente relacionados às qualidades de vida. Eu convidei vocês a escrever 3 âmbitos, né? 3 declarações de qualidade de vida. E tentem escrever pelo menos 3 qualidades de vida para cada um desses 3 âmbitos. Talvez vocês já até tenham feito enquanto eu fui falando aqui, vocês foram identificando os de vocês, né? E aí o que a gente vai fazer agora é colocar 2 sistemas e comportamentos para cada uma dessas qualidades de vida, dessas grandes áreas. Porque são os comportamentos e sistemas que injetam realidade. Então, por exemplo, quando eu falo lá que tenho saúde, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso pedalando. Então tá lá, né? Comportamentos e sistemas. Pedalar 3 vezes por semana, fazer musculação 3 vezes por semana. Pode ser que daqui a pouco mude. Eu não queira mais pedalar e aí eu vou fazer outra atividade física. Mas então a atividade física tem que estar presente. Eu vivo em câmera lenta. Tenho paz por ter todo o tempo do mundo. Então eu tenho um comportamento. Eu durmo com as galinhas. Olha que legal. E eu acordo antes do sol. Porque isso faz eu estar acordado antes da minha companheira, das pessoas que estarem me solicitando, faz eu ir devagar. Entende? Né? Então, por exemplo, vou pegar lá o pilar econômico, né? Quando eu falo assim, sou um profissional organizado e calmo. Priorizo o meu planejamento financeiro. Tenho um fluxo de caixa saudável. Que comportamento que eu preciso ter para garantir isso? Então, por exemplo, faço boa precificação dos meus produtos e serviços. Olha só que importante. Isso garante que eu atenda a minha qualidade de vida. Né? Eu não deixo que os outros determinem o meu valor. Eu sei o meu valor, eu sei quanto custa a minha hora, eu sei quanto custa, o quanto eu investi, eu sei o tempo que eu posso dedicar. Então, um outro comportamento sistema para o financeiro, para o econômico, né? Faço planejamento de caixa anual e mensal. Olha só, que daí eu acompanho. Olha outro. Tem uma planilha mensal de caixa. Porque isso faz eu corrigir a rota em tempo. Olha outro comportamento.
tenho uma agenda e cumpro com ela. Se eu quero ser um profissional organizado e calmo, eu preciso ter agenda. Se eu deixar a revelia, eu vou ficar maluco. Eu vou fazer 1000 coisas o dia inteiro, não vou parar e não vou ter feito o que é importante, porque eu passei o dia apagando incêndio. Entende? Hum, para eu fazer tudo o que eu quero fazer na minha vida, eu preciso fazer as coisas no dia certo, no lugar certo, na hora certa. Isso não vai dar. E isso é algo que eu falo com vocês. Dentro de mim existe um Cleiton, um Cleitinho, que fica puto da vida quando ele escuta isso. Porque eu queria poder fazer tudo do jeito que eu quero, na hora que eu quero, ligar o foda-se. E não dá, sabe? Como que eu faço para trabalhar com dois negócios, sendo que um deles tem um leque de atividades, manter eu mesmo mexer no meu jardim, viajar, prestando consultoria, viajar uma vez por ano para um lugar onde eu possa me divertir, cada 2 anos fazer uma viagem internacional, conhecer lugares que eu quero, escrever um livro, continuar estudando, ter os meus compromissos, a minha dedicação espiritual, uma vez por semana, né? Dedicar 5, 6 horas do dia para isso, fazer jejum, fazer 1 hora de atividade física por dia, comer bem, percebe? Viver. Não estamos aqui falando de coisas absurdas, constituir um patrimônio, né? Não, a gente está falando da vida prática. Para a gente fazer as coisas que a gente quer fazer, precisa ter sistemas e comportamentos que nos ajudem a. Né? Então, por exemplo, lá no meu pessoal, eu tenho um sistema de comportamento que é organizar um cronograma. Tá lá. Vocês acham que eu gosto de fazer isso? Minha criança gosta de acordar e falar: e aí, o que nós vamos fazer hoje? O que tem para hoje? E aí, sabe o que acontece se eu faço isso? Se eu olho lá no horizonte e falo: quem vem lá? Vem alguém ou algo, alguma situação que toma 4 horas da minha manhã e eu não faço mais nada, entende? Eu entro no celular, faço assim, ó, no Reels do Instagram e já era, passou 40 minutos, num piscar de olho. Eu não fiz mais nada. A gente precisa ter soberania no uso do nosso tempo. Então, eu estou adotando uma estratégia. Eu vou ficar aí o carnaval inteiro sem celular. Eu estou começando a ver as coisas cada vez mais só no computador, porque eu estou com um planejamento para mim, que é daqui a 3 anos não ter smartphone. Não ter. Não terei. Então, não quero mais ficar bombardeado por essa quantidade de luzes e cores e mobilização no sistema endócrino e químico que me dá uma puta de uma ressaca depois que eu perco um tempão me reorganizando, que mobiliza meu emocional, que tira minha conexão
com a espiritualidade, com o divino, com o canal, com a fonte. Polui, entope meu tubinho, né? Eu paro de me conectar com as minhas ideias. Vê só, o uso do celular é antagônico ao meu propósito de ter independência intelectual. Se eu fico sendo bombardeado de informação e de coisa dos outros o tempo inteiro, que independência intelectual que eu tenho? Nenhuma. Eu viro um papagaio de pirata, só repito o que os outros falou. Entende? Né? Então tem lá no meu pessoal, limitar o uso do celular. Parece criança, né? E é assim que a gente faz com a gente. A gente olha o que a gente precisa fazer. Né? Lá no social, ó. Cleiton, Agendar aí, encontros. Oi, fale, Vitória. não, aí eu estou pensando, aí, né, que você colocou, né, as estratégias, né? É o que que você vai colocar de estratégia para poder alcançar, né, essa declaração aí que você fez. De repente ela não funciona, pensar em outra, né? Exato. Então, Ah, acho que é aí que vai mudando a rota, ver os recursos, né? sim. Aí E eu aí, penso em mim, eu também tenho muito essa característica, tenho essa tendência à ansiedade, então eu já estou pensando aqui, eu tenho que enxugar, sabe? Não ficar escrevendo tanto assim, tantas declarações, porque senão eu posso me perder. Então, ir numa, devagar, numa primeira vez, o que é uma mudança de hábito, né? sim, E aí a sim, gente vai se tornar, né? Então, isso. assim, acho que nesse primeiro momento é difícil, né? Assim, sempre Nesse quando a gente primeiro vai começar. momento, Depois, sim, de repente, pode se tornar, né? Assim, igual você falou da organização, depois você vai sentir falta, inclusive. Eu acho que é quando a gente já internalizou, sim, né? sim. Esse é um processo que é vivo. Então, ao fazer, a gente vai melhorando. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que eu falei, com a parálise, né? Paralisia por análise. Começo a pensar, pensar, pensar e não faço. Então, põe no papel. Mesmo que você escreva uma página. Eu gosto desse esquema que eu mostrei para vocês do mapa mental, porque ele dá uma borda e a gente faz frases soltas. Eu acho ele melhor do que a lista. A lista você precisa ficar voltando. O mapa mental você vê tudo ali colocado. E aí a gente vai refinando. Junta uma frase com outra, percebe que está em duplicidade, diminui, faz ela mais sucinta. Na hora que a gente fez uma, a gente percebe que, puxa, eu coloquei isso aqui no pessoal, mas ele no social, mas ele é lá no ecológico. Então eu migro ele para outro lugar, né? E a hora que a gente começa esse processo de adotar os comportamentos e sistemas, a gente entende o porquê. A gente entende a estratégia. A gente fala, nossa, isso aqui, ó, né? Então lá eu tenho no social que é, é me cerco de pessoas que me amam e respeitam. Invisto minha energia onde há reciprocidade. Tenho reconhecimento da minha comunidade. Tenho relacionamentos positivos. Tenho fortes laços de amizade na minha comunidade e sou sempre bem amparado pelos meus amigos. Vê só, para essas declarações de qualidade de vida serem atendidas, eu adotei aqui ó, um comportamento, sistema que é agendar encontros com os amigos e momentos de lazer. Porque como que eu vou nutrir essa rede de amigos se eu não encontro essas pessoas? Ai, para mim, a amizade é muito importante. Tá lá naqueles valores, a hora que a gente fez de manhã. Mas eu encontro meus amigos quando dá, quando sobra tempo, quando eu não estou sobrecarregado, quando eu nunca, né? Leia-se, a hora que você vê no ano anterior quantas vezes eu encontrei foi 3. Então, pessoal, não é muito importante para mim. Ou até é, mas está totalmente desatendida a necessidade. A necessidade está magrinha,
né, tá desnutrida. Então eu tenho aqui, ó, atividades lúdicas. É um comportamento para eu poder me divertir com as pessoas que eu gosto. Tem aqui, ó, para minha relação conjugal, ó, separar atividades lúdicas para fazer juntos. Que eu faço com a minha companheira. Eu combino de vir um amigo aqui em casa. Meus amigos, quando chegam em casa, sempre tem coisa para fazer. Que eu separei para fazer junto com a pessoa. Eu não quero ficar sentado ciceroneando a pessoa. Eu tenho lá na minha declaração, servir sem ser servo. Então eu não quero que a pessoa chegue na minha casa e ela se sinta um marajá. Na minha casa tem uma plaquinha escrito assim: minha casa não é sua casa. Olha só, eu quero que as pessoas fiquem confortáveis aqui, mas eu não quero que ela, sei lá, o que ela faz na casa dela, entende? Não. Ela aqui ela vai se sentir bem, confortável, mas ela tem que saber que ela é visita. E aí ela é um amigo, né? Vem, a gente faz coisas juntos. Então, a última vez que um amigo veio aqui, o Gusta, inclusive, que provavelmente está assistindo isso, vai assistir essa gravação, né? Montou 2 bancos comigo. Parafusamos, achamos, desachamos, encaixamos e tal. Vem outro, corta grama comigo, colhe coisa comigo. Sai pro mato, pega um monte de erva, volta trazendo. E aí tudo bem, a gente passeia também, nada, né? Mas a dimensão do trabalho, ela faz parte da vida. Ela cria vínculo, entende? Hum, os comportamentos e sistemas, eles não são formas de definir um empreendimento, nem uma decisão, sabe, Vitória? É, é, é um comportamento genérico que a gente usa como diretriz e que pode mudar a depender do meu contexto. Então é fazendo, não tenham medo. Escreve a lápis. Quem não gosta de fazer rasura, eu escrevo tudo a caneta. Eu não quero, eu risco, sabe? E depois a gente passa limpo, para um outro lugar, para outro lugar, né? Hum. Na escrita precisa estar tudo interligado. Então, veja se você vai preferir fazer em formato de lista, né? Se você vai preferir fazer em formato de mapa mental. Pode ser com foto, com textos, com anexo de coisas que você consiga visualizar. Fala, Fer. Uma curiosidade, uma dúvida, por que sistemas? Porque comportamentos eu entendi, né? O que você precisa fazer para atingir a qualidade de vida, mas por que essa palavra sistemas? Sistemas, porque é um método, né? Então, por exemplo, eu tenho um sistema que eu adotei para minha vida. E como eu sei que se deixar, eu só bebo água quando meu corpo pede água, e eu já sei que quando o corpo pede água é porque ele já está desidratado, eu acordo e eu bebo 640 ml de água todo dia em jejum, e eu aproveito e coloco sal e bicarbonato. E eu tomo em jejum. E aí, para olhar para a água toda e eu garantir que eu consuma o necessário, porque quando eu faço atividade física eu bebo mais. E aí eu já estou bebendo ali na atividade física. Mas até o meio-dia eu garanto que eu bebi
1,5 litro d'água. E aí, à tarde, eu bebo mais um pouquinho, mais meio litro, às vezes mais 1 litro. E eu vou diminuindo gradativamente até às 7 horas da noite, quando eu paro de beber, porque eu não quero acordar no meio da noite para fazer xixi e impactar o meu sono. Então, foi um sistema, foi uma metodologia que eu adotei. Quando esse nome, eu gosto muito de usar ele porque eu sou educador, né? Originalmente, esse pilar, ele é chamado formas de produção. Porque a metodologia do gerenciamento holístico originalmente era aplicada em propriedades rurais, em sistemas agroecológicos. E os educadores começaram a chamar de sistemas e comportamentos. Eu ainda inverti. Eu passei a chamar de comportamentos e sistemas, para ir de dentro para fora. Entende? É como se fossem rituais. A gente pode, ao invés de falar de hábito, né, e rotina congelada, falar de ritual. Na comunidade eu falo muito sobre isso. Como a gente trazer significado para aquilo que a gente está fazendo e não entrar no automatismo mecânico. Para a gente se questionar sempre. Peraí, isso aqui que eu estou fazendo está atendendo a minha necessidade ou eu só estou fazendo como uma repetição do mesmo? E aí, de repente, aquilo lá, eu estou escravizado a um método que eu pus na minha vida que nem atende mais, né? Vê só, eu acordo todo dia 15 minutos antes do sol nascer. Meu organismo, quando eu estou alinhadinho com o meu ciclo circadiano, eu acordo 15 minutos antes do sol nascer. Isso é muito bom. Quando eu quero estar transitando no dia, realizando as coisas que eu quero, fazendo, me organizando. Agora, quando eu vou para o terreiro de sexta-feira e eu chego 1 hora da manhã, não é legal eu acordar 15 minutos antes do sol nascer. Entende? Eu quero dormir. E eu acordo, né? Então, aquele dia é um dia que eu mudo a rotina. No inverno, que acordar antes do sol é super desequilibrador para nossa saúde física, orgânica, não é legal eu estar acordando 15 minutos antes do sol. Mas eu tô apegado lá à estratégia. Se eu não sei, eu acordo e saio. E aí o que que acontece? Até o pico do inverno eu tô gripado. Porque eu resfriei, porque abaixou a minha imunidade e eu peguei uma gripe. Se eu garanto que eu acordo, mas eu durmo de novo, e falo, tá bom, eu boto o despertador daí para meia hora depois que o sol nasceu. Beleza. Eu já não fico doente no inverno. Entende? Esse é um lugar de total protagonismo. Eu sei que tem gente aqui que cumpre hora de entrada e saída no trabalho. E que não dá para fazer isso. Mas continuar fazendo algo que é desequilibrador sem ter consciência adoece a gente. A gente tendo consciência que não, isso aqui que eu faço é desequilibrador, mas eu preciso nesse momento estar fazendo, possibilita que a gente crie estratégias de compensação. Então, beleza. No inverno, eu vou tomar própolis, eu vou acordar e tomar um banho gelado para despertar o corpo, para ampliar a imunidade, eu vou tomar cacau para aumentar a anandamida, eu não ficar sem propósito de viver, me sentir deprimido. Entende? Isso é o que vai nos ajudar a encontrar a base futura de recursos. O como que nós queremos viver. Sabe? Cadê você aqui? Depois eu vou enviar esse PDF para todo mundo.
tá bom? A base futura de recursos é o como que nós queremos viver a nossa vida em todas essas dimensões, social, ecológica, econômica, quando eu estiver bem velhinho, lá com 120 anos. E como que eu quero o lugar aonde eu tô, a propriedade, como que eu quero o meu empreendimento, o meu negócio, para as gerações futuras que vão herdar isso depois que eu já não tiver mais aqui, que vão sucessionar. A base futura de recursos nos dá o lastro para a gente se motivar a melhorar as nossas tomadas de decisões e passar elas por filtros no dia a dia. Sabe aquela visualização que nós fizemos de manhã, de olhar como que vai ser lá no futuro? Que muitos de vocês se emocionaram. Esse é o lugar que a gente está mirando, sabe? E aí a gente, tudo isso nos dá lastro para criar filtros para as nossas tomadas de decisão, do dia a dia. A gente precisa entender de que forma que essa decisão que eu estou prestes a tomar vai impactar o meu propósito, minha qualidade de vida, né, o que eu preciso produzir, quanto de tempo eu preciso despender de energia, de recurso, e como que vai ser a saúde minha, da minha terra, do meu negócio, dos meus recursos no futuro. Parece que é grande, mas não é, é simples. Sabe? Quando a gente coloca filtros como contexto holístico é um grande filtro, percebe? Talvez seja o maior de todos. A gente se assegura que a gente não está saindo da nossa rota. E aí esse que é o ponto. A gente não sabe se uma decisão é boa até a gente passar ela por um filtro. A gente precisa passar ela por filtros. Dentro da comunidade, hoje a gente não vai ter tempo para fazer isso. Fiquei até deprimida. Eu vi que vocês deram uma murchadinha aí. Fala, Lisete. Por que você ficou deprimida? Não, é porque eu não estou entendendo nada. Eu me perdi completamente agora. E senti quão urgente isso é para eu fazer, principalmente o brainstorm econômico, sabe? Eu até depois vou te procurar, acho que no private, porque eu vou precisar de muita ajuda, porque eu realmente vi a complexidade do que é isso, porque assim, eu tenho um propósito, mas o meu propósito é muito superficial
Agora, eu já achei que o meu propósito é uma bosta perto de tudo que eu estou escutando. Que ele é muito mais profundo, é como disse a Lúcia, né? É profundo, né? Mas é que agora me trouxe para um lugar de pânico. Então eu acho que eu vou precisar de muita ajuda. Que ele me trouxe realmente coisa boa que eu tô aqui, sabe, Cleiton? Eu não quero atrapalhar as colegas, mas estou dando assim, estou desabafando uma coisa boa que eu tô aqui, Tá que eu tô atrapalhando, né? vendo como é diferente da brincadeira que eu tô fazendo. Cara, gratidão. Só gratidão, não é Bom, gratiluz, é gratinada, ó. Aqui, ó. Só no gratinada, tomando. muito bom, muito bom. Você está no Dizer, lugar certo para ter a dúvida, viu? Porque que bom que você se sentiu, vou usar a sua palavra, né? Meio panicada, assim, mas você está no lugar certo, porque você está na comunidade. E o que a gente vai fazer ao longo do ano inteiro é afinar isso aí, sabe? Eu sei que foi muito grande o que eu propus fazer, de trazer para vocês, em 4 horas, em uma imersão, toda essa metodologia. Eu quero te ouvir, Lúcia, eu já vou abrir para você falar também. Foi ousado, né? Porque é uma chacoalhada de bambu, mas é possível, é possível. Isso dá uma luz, isso gera movimento na gente, né? E a comunidade de reflorestamento humano está aí para isso, sabe? Para a gente destrinchar essa metodologia e olhar para as áreas do nosso viver, né? Eu venho fazendo esse movimento de colocar o gerenciamento holístico no desenvolvimento humano, porque essa é uma metodologia inicialmente usada para propriedades rurais, para negócios agroecológicos, e agora eu estou trazendo ela e adaptando ela para o desenvolvimento humano, para o autoconhecimento. Tá bom, Joana, tá tudo bem. E aí é ótimo que, para vocês que já fazem parte da comunidade, a Lisete, a Márcia Vitória, a Joana, que está saindo agora, né, quem está assistindo a gravação, é um acelerador. Para quem já está na comunidade há um ano e já pegou essa metodologia ao longo do ano, é um acelerador. Para quem está chegando agora, que nem a Lisete, pode olhar tudo isso de primeira instância e falar: Nossa Senhora, que grande, uau! Né? E tá tudo bem, que bom. Porque vê só, se fosse facinho, tava todo mundo fazendo e feliz, iluminado, né? Teoricamente é, mas o lance é a aplicação. E a riqueza tá em aplicar isso junto de outras pessoas. A riqueza está na comunidade, nas partilhas, nas dúvidas, que a cada encontro de alinhamento semanal vem, e às vezes é um assunto que não tem nada a ver, que parece que não tem nada a ver, que está totalmente desconectado, e aí a gente dá uma volta, pá, e chega no ponto. Pum, aqui, ó, esse comportamento de sistema que a gente precisa adotar, se a gente quer que essa qualidade de vida aconteça, se a gente quer que essa base de recursos, base futura de recursos seja alcançada. Peraí, isso aqui eu preciso limar da minha vida ontem. Ou então, se não dá tempo agora, tá bom, quando? Entende? E aí olhar para, não, peraí, putz, isso aqui eu preciso estar fazendo, aquilo ali, você sabe que eu não estou fazendo e eu preciso fazer, né? Ó, peraí. E aí a gente dimensiona, né? E aí a gente vai passando por filtros. Tem 3 filtros assim que eu quero deixar, mas eu quero ouvir a Lúcia antes. não, é só a palavra profundo que eu coloquei, Lisete. São decretos profundos nossos. Eu acho que em algum lugar tudo isso que o Cleiton está trazendo já mora, né? Então eu fui colocando algumas palavras-chave minhas, por exemplo, feliz. Eu sou uma pessoa feliz. Já escrevi aqui. Olha que simples. É muito simples, né? Eu sou uma pessoa alegre. Já fui lá e escrevi.
Então, profundo nesse sentido de tirar de dentro da gente, mas que não precisa ser complexo, absolutamente não. Eu tô sentindo assim, Cleiton. Só isso que eu queria dizer. Exato. E aí, até para usar a linguagem, né, que você trouxe, Lúcia, eu arrisco a dizer que é sim complexo, mas é uma complexidade que não pode ser paralisante, porque nós somos seres complexos. E as diversas complexidades da vida, elas se misturam e se interpolam. Igual a natureza, ó. Você olha aqui para trás de mim, ó. Tem a graminha aqui embaixo, né? Cadê? Aqui. A graminha, daí tem um agapanto um pouquinho maior que já está no estratinho ali acima, ó. Tem a malva em cima dela, em cima da agapanto. Ali em cima dele já tem outra coisa, ó, que daí tem outro, daí tem a árvore, aí em cima da árvore tem uma bromélia, tem uma orquídea. Entende? São vários estratos que se sobrepõem e se interpolam. Você olha, no olhar do incauto, parece que é uma bagunça, mas não tem bagunça. Ninguém ali está ocupando espaço de ninguém. Tá todo mundo no seu lugar, com 100% de aproveitamento. Porque se não tiver dando 100%, vai se retirar do ciclo, vai acelerar o ciclo e vai dar lugar a quem vem dando 100%. Princípio da sintropia. Esse é o ponto. Entende? Então, esse é o ponto. Por que nós não estamos dando 100% mesmo na nossa vida? Porque nós estamos desconectados do nosso propósito, das nossas qualidades de vida. A gente está fazendo um negócio que não faz o menor sentido, que não vai levar a gente para onde a gente quer ir. Ai, caramba! Eu sei que pode dar uma chacoalhada de bambu, assim, sabe? E tá tudo bem se der. O lugar é aqui mesmo. Dentro da comunidade, eu trabalho com 7 filtros que eu ensino. Hoje não vai dar tempo aqui. Então eu quero deixar 3 filtros para vocês que antecedem esses 7. Que são 3 perguntinhas. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, né? Porque um dos filtros já é o próprio contexto holístico. É o filtro mais importante de todos. Quando eu tenho meu contexto holístico pronto e integrado, eu já bato o olho nas coisas e já falo, será? Nem quero, né? Nem vou. Mas tem 3 perguntinhas-chave. Preciso, quero e devo. Preciso é a primeira. Preciso. Quando eu falo preciso, é necessidade básica do bicho, do animal que nós somos. Entende? Comer, beber água saudável, né, de qualidade, sem, com alto valor nutricional, descanso, fazer cocô, xixi, tomar banho. Preciso, né? Tem coisas que já não passam nesse filtro. A gente olha e fala, peraí. Porque às vezes está só no segundo, que é o quero. Eu quero isso. Tem coisa que a criança quer, né? Por exemplo, eu adoro M&M's. Você acha que eu como M&M's? Não. Nem comida é aquilo. É tóxico. Você bota na planta, a planta morre. Porra, né? Então, assim, eu não preciso, mas eu quero, né? E aí tem dia lá que se acontecer, eu quero. Olha lá, eu com Pringles, é isso. Entende? Eu com pão francês, né? Trigo. Como trigo 2 dias seguidos, fica estufado, barrigudo, é um caramba. Tem azia no terceiro dia. Não, não preciso. Não preciso disso, entende? Mas eu quero. Aí, às vezes, eu vou lá e dou uma paulada porque eu quis. Tá bom. E aí, a terceira, que é eu devo. Eu devo é a pergunta do adulto. Não é mais a pergunta da criança que está no desejo, no eu quero. A pergunta do adulto é: eu devo fazer isso? Né? Então, por exemplo,
o pão, né? Adoro. Pãozinho francês quentinho, com manteiga. Nossa Senhora, senti até o cheiro. Com azeite extra virgem e sal, assim, ó, só não precisa mais nada, né? Eu devo fazer isso? E aí eu consigo avaliar, ó, se é um dia só, tá beleza. Agora, se eu vou comer 2 dias seguidos, três, já não tá legal. Não tá legal. Vou ficar com azia, vou ficar com refluxo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu já sei, entende? Eu devo é a pergunta que o adulto faz para garantir que aquela tomada de decisão leva ele para a base futura de recursos. Que se não passar, não adianta. Você pode até dar uma escorregada ali, faz uma vez, faz outra, mas sabe que está fazendo e que não vai levar. Entende? E aqui entra um outro lugar que eu não vou conseguir nem entrar hoje, mas é uma pergunta que sempre me fazem, que é aonde que entra a intuição nisso, né? A intuição, ela tem que ser a última coisa, não a primeira. Não a primeira. Porque se ela for a primeira, a gente tem uma tendência chamada tendência de confirmação. A neurociência usa esse termo, que é quando a gente quer confirmar os nossos vieses. E aí a gente acaba passando todos os filtros para validar a nossa intuição. E tem que ser exatamente o contrário. A gente tem que passar pelos filtros primeiro, olhar se tá, isso aqui, eu preciso disso, eu quero isso, eu devo. Né? Porque às vezes eu preciso, mas eu não quero. Mas eu olho e devo. Então tá bom. Por exemplo, eu como amargo todo dia. Né? Porque eu sou um serzinho raivoso, eu preciso cuidar do meu fígado. Já tive 2 hepatites, então eu como amargo todo dia. Eu quero comer amargo? Não, não quero. Eu não gosto do gosto, do sabor. Mas eu devo. Eu preciso e eu devo. Então eu como todo dia. Depois de 5 anos fazendo isso, hoje em dia eu já converso com o Boldo de manhã. Acordo e falo, bom dia! Bom dia, Boldinho! E vou lá, ando descalço já, pego ele, faço carinho nele em mim, e eu tomo o Boldo feliz. Hoje em dia eu quero. Olha que engraçado. Que engraçado. Entendeu? Então, a intuição tem que ser a última coisa. Depois que você passar por todos os filtros, aí você para e vê o feeling. Vai dar bom? Eu acho que vai dar bom, hein? Porque às vezes a gente tem um estalo e fala, ixi, não vai dar bom. Entende? Hum. Perguntas, gente? Dúvidas? 1 milhão? 1.598.000 dúvidas. Já é isso, né, Lisete? Fale, Fê. Não, assim, só para conversar também com o que a Elisete falou, realmente é muita coisa, né? É por isso que vocês fazem um processo de um ano, né? Eu acho que você deu um mapa para gente e a gente pode tentar seguir sozinho, mas o ideal seria fazer mais vezes com o seu acompanhamento, né? Ou com algum acompanhamento. Mas para mim foi muito legal, assim, essa coisa de você ir falando, orientando e a gente ir escrevendo, e de ir escrevendo os seus valores e vendo o que, que vem primeiro, né? Quais valores você lembra primeiro e quais valores você percebe que você esqueceu, depois você fala, nossa, mas isso é tão importante, por que, que eu esqueci? Então vai dando
uns insights assim, nesse gesto de escrever também, né? E essa coisa de pensar assim, né, qual o comportamento que eu tenho que ter para manter isso, né? É uma coisa muito prática, né? Assim, muito. Sim, É o que a gente tem dificuldade, né? Então, você. sim, E assim, obrigada também por compartilhar as suas dificuldades, porque ajuda a gente, consola, né? E ajuda, né? De ver que assim, você colocou no seu propósito e nas suas qualidades e tudo, comportamentos, coisas que não necessariamente você é bom em fazer ou você gosta de fazer, mas que você, pelo contrário, tem dificuldade, mas sabe o quanto é importante, né? exato, exato. Então, mas realmente é muito detalhado, assim, é muito legal, faz todo um mapa bem aprofundado e eu aprendi bastante. Vou agora tem que escrever tudo, né? Porque não dá tempo, assim, enquanto a gente está te ouvindo, não dá tempo de fazer, né? Sim, o objetivo foi tentar passar para vocês assim os cabeçalhos dos exercícios mesmo e deixar para que vocês consigam ir escrevendo isso e tendo esse mapa, né? É justamente, foi ótima a tua colocação, Fernanda, porque é justamente através do exercício de fazer que a gente vai melhorando e criando visibilidade e, sobretudo, conhecendo as nossas deficiências, as nossas vulnerabilidades, aquilo que a gente ficou desassistido, lugares que a gente teve que superar, a nossa falibilidade, porque é sobre isso. A gente falha, a gente cai, a gente passa por um momento difícil. Imagina, eu já tive 26 fraturas, um AVC, 2 concussões, 4 traumatismos cranianos, sofri 3 atentados. Imagina quanto tempo eu passei acamado. Eu já contei. Eu já passei quase 4 anos de cama na minha vida. E aí, num momento desse, como que você faz para continuar produtivo? Você não vai continuar produtivo. Você vai precisar de cuidado, entende? Então, se eu sei o meu contexto holístico, tá tudo bem eu me perder do meu propósito em um momento. Mas eu sei para onde voltar, entende? A gente tem que sair dessa aura de um autoconhecimento que está sendo posto aí publicamente, de um lugar inalcançável, de gente perfeita, de gente, sabe? Vai tomar no cu, desculpa aí o termo, eu falo palavrão. Quem me conhece sabe que eu falo palavrão, sabe? Para mim, eu chamo essa galera de gratinazi, porque virou uma gratiluz nazista, sabe? A galera tá totalmente sem autorresponsabilidade e tá fazendo barbaridade na vida dos outros, porque tá falando que o outro tá errado, que o outro tem que fazer, que, né? E ele mesmo não faz aquilo, sabe? É um princípio fascista. Nega, 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 reprime, 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 recalca. Não enxerga mais o problema em si, mas aí vê no outro e aí crucifica o outro, só toca, queima as bruxas, né? Mata, faz não sei, e não importa, hein? Se é direita ou se é esquerda. Não enxergou para os problemas, negou, recalcou, tá autorizando a violência com o outro, tá fascista. O Wilhelm Reich vai falar sobre isso no livro Análise das Massas, Psicologia das Massas do Fascismo, aonde ele mostra como o fascismo não é um regime político de direita ou de esquerda. O fascismo é um problema de saúde pública que todos nós temos em algum grau e que eu, na brincadeira, falo com vocês sempre de como nós somos cagados, né? Brincando de cocô. Alguns estão brincando, alguns estão lá chafurdando na merda e falando, ah, meu Deus, alguns nem tá vendo que tá cagado. O grande lance é a gente entender que a gente tá cagado, que a gente é cagado, que a gente faz cagada e saber onde tá o cocô já. Puta, é um grande avanço. Se eu já sei onde tá o cocô, puta vida, eu já não piso e não escorrego na minha própria bosta.
Eu já aviso os outros. Olha, não vem aqui que você vai escorregar e tá fedido. Aqui tem gatilho, hein? Ó, tem cocô, não pisa. Né? Tem gente que começa a brincar com a própria bosta. Eu já brinco com a minha bosta. Algumas coisas da minha vida, eu já faço adubo com a minha bosta. Né? Então, eu sei que eu sou raivoso, eu sei que eu quero matar todo mundo, eu sei que eu sou uma pessoa violenta. Olha que legal. Por lidar com isso durante tanto tempo, hoje em dia, quem chega para uma mentoria, para uma consultoria comigo é quem? Qual que é o perfil? Gente raivosa. Ou que estancou a raiva e perdeu energia por não ter traquejo com ela e não ter essa energia de ação mais, porque negou, ou porque está totalmente apropriada da raiva e identificada e está decapitando todo mundo ao redor. E aí, beleza. Vamos olhar para isso. Vamos usar essa energia. Fazer adubo com o nosso cocô. Entendeu? Essa é a história. Não somos iluminados, não vamos iluminar, mas podemos ter pequenos iluminares todos os dias e contribuir, né, como uma velhinha para acender a luzinha do outro também. Até porque quando apagar a minha, se o outro tiver uma luzinha, vem e acende a minha. Olha que incrível. Esse é o poder de estar em comunidade, sabe? Então, para a gente finalizar nosso encontro, eu quero compartilhar minha tela com vocês mais um pouquinho e quero convidar vocês para vir para a comunidade, né? E tudo isso que a gente fez, eu falei para vocês que eu ia apresentar essa proposta também, né? Depois me peçam essa apresentação. E aqui, ó, eu quero mostrar para vocês exatamente dentro da metodologia do gerenciamento holístico. Como que eu componho o preço do que eu faço? Eu não tenho lá no meu pilar, né, na minha qualidade de vida, que eu tenho um fluxo de caixa saudável, que eu sou um profissional, que eu me sinto bem em ter uma condição financeira forte, que eu priorizo o meu planejamento financeiro. Olha, começou a piscar a luz aqui. E cair é a chuva. Né? Eu não tenho como um sistema e comportamento, uma boa precificação dos meus produtos, dos meus serviços. Então, quero mostrar para vocês a precificação. Né? A comunidade, ela é uma jornada anual. Independente do momento que a pessoa entra, ela fica 12 meses na comunidade. Todo mundo que chega faz um investimento de um encontro semanal ao vivo, né? Então, são 46 encontros de alinhamento semanal ao longo do ano. O meu valor hora, que eu já tenho calculado, isso é super importante a gente ter quando a gente vai fazer um plano de negócio de qualquer natureza, quando a gente vai precificar um trabalho, a gente precisa saber do valor da nossa hora. O valor da minha hora é R$ 290. Sempre que eu vou fazer um atendimento, uma consultoria, uma mentoria, essa é a base da minha hora de trabalho. Se eu vou fazer uma consultoria muito grande, eu vou precificar isso de acordo com o volume de tempo, para que eu não pague para trabalhar, né? Então, 46 encontros a R$ 290 cada encontro, 13.340. Um encontro mensal de pó de colheita para avaliação e planejamento de resultado. A gente faz sempre na última semana, no último fim de semana do mês, tudo online isso, que é um encontro de 2 horas. Então, são 12 encontros, R$ 580 cada encontro. Né? Um encontro mensal de meditação, onde 4 encontros são online, a gente está junto,